Vamos agora para a segunda parte da nossa reunião. Vou equilibrar aqui. Ok. Vamos abordar agora o poema de número 31. Eu estou no livro, né? O poema de número 31 tem o título Caligrafia. Eu estou na página 150. Então, essa foto aqui, Eliana Safad está me ouvindo, ela estava nessa viagem. Aquela viagem quando deu o tsunami. Era uma escola, isso aqui foi no Amataca, onde Mikao Sui nasceu, em Gifu. Era uma escola de caligrafia. As crianças que faziam isso. Aquele poema que fala sobre ancião, ele era o professor, e as crianças que fizeram isso aqui. Crianças de 8, 9, 10 anos fizeram essas inscrições aqui, né? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos agora abordar esse tema desse poema de número 31. Então, todo poema tem um título, né? O poema 31 é Caligrafia. Na página seguinte, 151, eu coloquei os 31 caracteres para que a gente mantenha a conexão com a numerologia. 3 mais 1 dá 4, que é o quadrado para a gente reter a mensagem. No Japão, esses caracteres aí, isso tudo é importante, mas na hora da tradução não tem como a gente manter essa numerologia. Então, eu mantive o japonês ali para criar esse link, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre a caligrafia, né? A caligrafia é uma arte, né? É uma técnica de escrever à mão. Você vai lá, você já viu a letra de Rita, né? Rita tem uma letra muito bonita, né? A Andressa, lá do... A minha letra nem eu entendo. Quando eu escrevi meu primeiro livro, O Reiki Universal, eu escrevi à mão. Eu não sabia que ia vender tanto. E aí eu joguei fora os manuscritos, né? E aí eu entregava para a Rita, porque depois eu não entendia o que eu havia escrito. Só Rita. Falei, não, tem que casar com essa mulher, porque só ela entende minha letra, nem eu entendo, né? E eu escrevia à mão, né? Minha letra é meio sofrível. De Rita é muito bonitinha, né? Mas é a arte de você escrever à mão, né? A Andressa, lá de São Paulo, a nossa secretária, é formada em pedagogia. Não conseguiu emprego e veio trabalhar. A gente acabou contratando ela, né? Está conosco há muitos anos, mas tem uma letra muito bonita, cursiva, né? Então, não são somente as letras, né? São outros sinais gráficos, pode ser os ideogramas japoneses. E a caligrafia é uma arte de forma que tudo que você escreve e desenha, ela fique harmônica, fique elegante, tem que ficar bonito, né? Seguindo padrões de estética. Eu botei até uma cartinha para vocês aí. Você chegou a ver, né? Uma cartinha com uma letra tão bonita, né? Modelos estilísticos ou de beleza, né? E de excelência artística. Então, é uma arte, a caligrafia, né? Eu acabei não fazendo. Eu, quando estava aqui separando esse material para vocês, eu fiquei pensando, né? Acho que eu vou pedir para a Rita me dar de presente um caderno de caligrafia, ver se eu melhoro, né? Porque está cada vez pior. E eu tenho que autografar os livros, né? E aí as pessoas compram o livro e não entendem o que eu escrevi ali, né? Eu até me esforço. Então, isso é a caligrafia. Aí sempre a gente começa com alguma coisa que nos leva ao pensamento, né? Eu coloquei aqui uma imagem de Rui Barbosa, né? Eu me lembro que quando a Juliana e a Diana eram pequenas, né, 30 anos atrás, Rita e eu levávamos elas para a ilha de Paquetá, e custa R$ 5 a barca, né? Era um passeio, né? E os nossos sobrinhos de Minas foram também, e lá tinha a casa de Rui Barbosa, ele amava Paquetá, né? Rui Barbosa, ele era baiano, né? Ele nasceu na Bahia, morreu no Rio de Janeiro em 1923. Mikao Sui já tinha descoberto o reiki em 1900. Ele era um polímata. O que é um polímata? É a pessoa que domina muitas ciências. Não é mais ou menos. Ele dominava profundamente muitas coisas, né? Então, é um brasileiro, né?
Ele se destacou muito como jurista, né, um advogado, foi político, foi diplomata, foi escritor, escreveu muito, foi jornalista, foi tradutor e era um grande orador. Mas era culto demais, né? E aí tem essa lenda aqui de Rui Barbosa e os Patos que dizem, você leu isso? É muito engraçado, que aconteceu em Paquetá, por isso que eu falei de Paquetá. A casa dele era muito agradável, a gente ia de charrete, agora não pode mais. Na época ia de bicicleta visitar a casa de Rui Barbosa, né? Então isso aconteceu há cento e poucos anos atrás, mais ou menos, tá bom? Ele morreu em 1923, né? E foi um ladrão que foi roubar uns patos. Ele gostava de pato, né? E aí está aqui, Rui Barbosa e os patos. Diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e surpreendeu-o ao tentar pular o muro com seus amados patos. E disse-lhe, dois pontos, aí entra Rui Barbosa com aquela cultura, né? Ó bucéfalo anácrono, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica bem no alto da sua sinagoga e o farei de tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. E o ladrão confuso diz: doutor, eu levo ou deixo os patos? O ladrão não entendeu nada. Ele falou, aí o ladrão falou com os patos, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu levo o pato, deixo o pato, ninguém entendeu nada, né? Ele era culto demais, ele não falava a língua do povo, tá bom? E aí a gente começa. Se vocês forem dar aula de reiki e atender as pessoas, vocês não podem falar igual o Rui Barbosa, que ninguém vai entender nada, tá bom? Aí eu começo aqui colocando uma citação de Charlie Chaplin, tá? Ele nasceu em Londres, né? Tem gente que pensa que ele era americano, ele era nascido no Reino Unido, morreu na Suíça em 1977. Não faz muito tempo, né? Eu estava fazendo o cursinho pré-vestibular. Ele morreu com 88 anos, Chaplin, né? Ele foi um grande ator, né? Todo mundo lembra dele, comediante, diretor, compositor, roteirista, foi cineasta, editor e músico britânico. Pouca gente sabe, mas ele era músico também, tá? E Chaplin é considerado o principal, não teve outro melhor do que ele, ator da época do cinema mudo, que ninguém falava. Ele ia só andando e brincando, né? Aquele cinema mudo. Notabilizado pelo uso de mímica e da comédia pastelão. Era de jogar pastel na cara do outro, né? Aquela comédia pastelão. Os personagens jogam tortas e pastelões uns sobre os outros. Então, esse é Charlie Chaplin, e eu coloquei para vocês uma citação dele, quer dizer, eu quando trago para vocês uma citação é porque eu estou trazendo um gigante. Ah, o Zé da esquina falou isso. Eu estou trazendo uma pessoa que se notabilizou na história da humanidade, tá? Porque a gente aprendeu lá que Isaac Newton falava que ele viu mais longe porque ele estava apoiado no ombro de gigantes. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês são gigantes, tá? Agora, olha o que Charlie Chaplin deixou para a gente. O assunto mais importante do mundo pode ser simplificado até o ponto em que todos possam apreciá-lo. Um analfabeto entender. Então, o analfabeto não entendeu que tinha que botar máscara,
tinha que passar álcool gel. Todo mundo não entendeu? Não era o assunto mais importante do mundo? O mundo inteiro com Covid, uma pandemia, né? Então, foi o que ele falou, que o assunto mais importante do mundo pode ser simplificado até o ponto de que todos possam apreciá-lo e compreendê-lo. Isto é, ou deveria ser, a mais elevada forma de arte. Então, para ele, a mais elevada forma de arte é você simplificar. Ele não falava nada e todo mundo entendia ele, sem ele falar nada. Ele só fazia mímica e jogava pastelão. Então, ele dizia que e ensinar, vocês vão ensinar o reiki, ou vão atender com o reiki. Tá? Se bem que esse poema aqui serve para quem dá aula de inglês, quem dá aula de acupuntura, de florais, de matemática, de português, serve para todo mundo. Isso aqui não é só para quem vai dar aula de reiki, não, hein? Se você for dar um curso de terapia florais, de caruna, de português, de matemática, de inglês, serve para todo mundo. Tá? E ensinar é uma arte. Então, a mais elevada forma de arte para Charlie Chaplin é simplificar. Tá? E aí eu coloquei para vocês uma citação de Clarice Lispector. Tá? Pouca gente sabe, ela nasceu na Ucrânia, está em guerra lá, tá? Morreu no Rio de Janeiro, por isso que ela era considerada uma escritora brasileira, né? Ela morreu em 1977, morreu jovem, com 57 anos. Então, ela era uma escritora e uma jornalista brasileira. Todo mundo pensava que era brasileira, mas não tinha. É igual todos nós aí, se você for buscar os avós, minha avó nasceu. Minha mãe é estrangeira, minha avó é estrangeira, minha avó nasceu na Holanda, né? Meu avô, o outro avô na Itália, entendeu? Então, todo mundo aqui tem raízes. Né? Ela tinha raízes na Ucrânia, ela chegou pequena, né? E ela é autora de muitos romances, contos e ensaios. Ela é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século passado, século XX, ou seja, uma gigante, tá? Porque ela foi considerada ela era jornalista, uma das mais importantes. Olha o que Clarice Lispector deixou para a gente. Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Você tem que trabalhar, 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 entender muito, aí você vai lá e simplifica. Eu simplifico. Eu consigo falar a língua do povo. Só que quando eu fui dar aula na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, os professores doutores, quando eu fui dar aula lá na Fiocruz, para os cientistas, eles me faziam uma pergunta e eu respondia em igualdade em cima de física quântica. Aí eles viram que eu tinha me preparado. Mas eu estava contando história da Ilha do Governador, entendeu? Brincando ali naquela simplicidade, mas se precisasse, eu conseguia responder uma colocação de um cientista. Tá? Então, ela falou o seguinte, que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito... Você tem que estudar muito. Se você for dar aula de reiki, você tem que estudar muito reiki. Você tem que entender muito de reiki, mais do que a média. Aí você vai lá e simplifica. Mas tem que estudar. Tá? Tem poemas, aí a gente já falou sobre isso. E aí, como a gente sempre procura trazê-lo, né? Albert Einstein, ele nasceu na Alemanha, morreu nos Estados Unidos, em 1955, morreu com 76 anos de idade. Foi um físico, né, alemão. Ele desenvolveu a teoria da relatividade, que é um dos pilares da física moderna, né? E da mecânica quântica, que é a mecânica de partículas, o que acontece dentro de um átomo. Prótons, nêutrons e elétrons, as partículas subatômicas, as ondas de energia. Ele estudou isso, né? A física quântica, a mecânica quântica, né? Foi considerado a principal personalidade do século passado. Eu acho que da história da humanidade, foi Jesus. Mas do século passado foi Einstein. Então não é um maluco, né? Desenvolveu a teoria da relatividade. E olha o que ele falou, hein? Tudo é tudo. Reiki, florais,
ensino de inglês, de português, fisioterapia, medicina, engenharia agronômica, tudo é tudo. Tudo deveria se tornar o mais simples possível. Não adianta querer fazer igual o Rui Barbosa, mas não simplificado. Você tem que estudar. Foi o que ele quis aí, não simplificado. Você tem que dominar o tema, aí você torna aquilo o mais simples possível para que as pessoas entendam. Aí eu trago para vocês agora, esse foi um grande gigante, né? Acho que depois de Jesus foi um dos maiores, né? Leonardo da Vinci, ele era tudo. Nasceu na Itália, morreu na França, faz mais de 500 anos que ele morreu, né? Em 1519. Ele se destacou como cientista, ele era tudo, olha, ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Ele era simplesmente tudo, né? E Leonardo da Vinci ele é lembrado por ser um dos maiores gênios da história da humanidade. Eu sou fã dele, né? As suas contribuições ultrapassaram o ramo das artes em suas obras, como A Última Ceia, aquela pintura, né? Inclusive, Rita vive procurando aí. Essa semana eu falei para ela que a gente está precisando de um quadro lá em a nossa casinha de campestre. Eu pensei, ele que pintou A Última Ceia, né? E ele que pintou Mona Lisa, está no Museu do Louvre, lá em Paris, né? Que a crítica, né, é uma pintura com 500 anos. Eles dizem que é tão perfeito quanto uma fotografia. Você bate uma foto e vai lá olhar o quadro, as expressões, o brilho, tudo, tão perfeito quanto uma fotografia. São algumas das pinturas mais famosas e reproduzidas de todos os tempos. Agora, olha o que ele falou. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Você estuda, 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 vai sofisticando, se aperfeiçoando, faz nível 1, 2, 3A, 3B, faz Shimpden, vai para congresso, estuda, estuda. No final, você simplifica. Tá? Senão ninguém vai te entender. Você vai ser o Rui Barbosa, né? E hoje, Rita colocou nos grupos de família, eu vou até pedir para ela colocar, porque hoje é o dia do trabalho. E Rita sempre é muito fã desse poeta. Ela fala, ela se emociona, que é Khalil Gibran. Então, ela botou no grupo da minha mãe, que nós temos um grupo, botou no grupo da mãe dela, botou no Facebook também. Vou pedir para ela colocar, que é o dia do trabalho, botar no grupo, o grupo ainda está fechado, tá? Khalil Gibran, tá? Ele era libanês, pouca gente sabe, né? Morreu na Austrália, pouca gente sabe, tá? Morreu novo, com 48 anos. Morreu em 1931. Ele foi um líder intelectual, extremamente intelectualizado, filósofo. Rita fala que é fã, né? Ele foi escritor, escreveu, né? Foi poeta, conferencista e foi pintor. Tem pinturas famosas, né? Exposições das pinturas dele, né? E ele é autor, só para vocês terem ideia, quem foi Khalil Gibran, se não é um gigante, de O Profeta. Esse livro, O Profeta, ele foi lançado em 1923, nós temos aqui. E ele foi traduzido para mais de 100 idiomas, não é um gigante? Imagina um livro escrito há 101 anos atrás ser traduzido para 101 idiomas, é um gigante. Olha o que esse homem fala. A simplicidade é o último degrau da sabedoria. Então, o que é sabedoria? É o conhecimento aplicado. Você estuda, 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 adquire conhecimento. Se você não usa, não serve para nada. Não adianta você ter conhecimento e não usar. O que é sabedoria? É o conhecimento aplicado. Aí você estudou, adquiriu o conhecimento, transformou em sabedoria, aí no último degrau você simplifica. Tá? Não pode fazer igual o Rui Barbosa. O ladrão não sabia se podia levar o pato. Aí ele disse: a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Aí eu coloquei aqui um ditado oriental. Tá? Isso é oriental, tem 2000 anos, a gente não sabe aí de onde veio, né? O autor é desconhecido.
que eles falam lá no Japão, falam na China, que ensinar é uma arte. Eu me lembro que tem um ditado que diz assim: eu, quando começo os meus livros, eu falo assim: se você quiser ser escritor, escreva. Quer ser escritor, escreva. Tá? Eu estimulei Rita a escrever, estimulei a Juliana, vários amigos. Tá? Muita gente que desenvolve uma técnica ou se aprofunda fala: vamos lançar um livro, né? Sobre esse assunto. Eu estimulo todo mundo, porque o ditado diz: o escritor ele se faz. Você pode aprender técnicas e publicar um livro. O poeta já nasce feito. Entendeu? Você não tem como criar um poeta, desenvolver. O poeta ele já nasce poeta. Agora o escritor, ele se faz. Agora, ensinar é uma arte que pode ser aprendida por mim, por você, por qualquer pessoa pode aprender a ensinar. Ensinar o quê? A fazer bolo, acupuntura, florais, a ensinar a gramática portuguesa, ensinar karatê, ou ensinar qualquer coisa. Quando você ensina, tá? Você está ensinando aquela técnica, ela é uma arte. Então, ensinar é uma arte que pode ser dominada por aqueles que estão dispostos a aprendê-las. Aí eu pergunto: vocês estão dispostos a ensinar o reiki? Para minha alegria, aí a Vera Ciampone começou um trabalho com o Carlos Ciampone, é parente dela. E ela falava: não, eu estou fazendo para crescimento pessoal. Falei: isso é só. Falei: você que pensa, né? Ela estava na reunião de São Paulo semana passada, ela não perde uma. Você pode ensinar, entendeu? Num asilo, num orfanato, pessoas carentes, você pode ensinar para sua família, para seus amigos, tá? Então, ensinar é uma arte. Então, quem ensina é um artista. O professor, ele é um artista na arte. Aí eu coloquei para vocês aqui, eu estava pensando, né, nessa música, e vem Rita, né? Muitas vezes eu penso, ou ela pensa e o outro fala, né? A gente se comunica telepaticamente. Ela falou: você tem que botar a música do Milton Nascimento. Hoje nós vamos jantar aquela sopa ali. Você vai escutar lá na Alexa, a gente vai botar, tá? Nos Bailes da Vida, de Milton Nascimento, que ele fala que todo artista, nós somos professores de reiki, tem que ir aonde o povo está. Você tem que falar a linguagem do povo. E mesmo na universidade, na Fundação Oswaldo Cruz, lá, a nata dos cientistas do Brasil, a Fiocruz, eu falei com simplicidade. Eu procurei não complicar. Só que quando eles me perguntavam alguma coisa, eu respondia no nível da pergunta. Eles perguntavam complexo, eu respondia mais complexo. Então, eles viam que eu tinha me preparado. Só que aí eu voltava para a simplicidade, porque ali tinha uma faxineira, entendeu? Uma porteira, estavam me ouvindo ali. Eu tinha que falar para todos os públicos. Então, essa música, você ouviu a música? Ouvi. Ouviu, né? Vou pedir para vocês ouvirem. Hoje no jantar nós vamos ouvir, tá? Se alguém ouviu, coloca lá um joinha lá no grupo. Colocou, né? Quem ouviu a música do Milton Nascimento. Aí eu coloquei uma citação minha, tá? Na verdade, eu botei no livro, aí o pessoal tirou e bota nos sites, né? A simplicidade traz a compreensão. O ladrão não entendeu se ele levava o pato ou deixava o pato, tá? Porque não foi simples. Então, a simplicidade traz a compreensão. Aí eu coloquei para vocês aqui a capa do nosso livro, que é as nossas apostilas oficiais. E agora vamos trazer tudo isso para o reiki, né, pessoal? Eu comecei falando lá de Rui Barbosa, do Pato, lá de Paquetá. Vamos agora entrar no reiki, né? Mikao Suiri concedeu uma única entrevista. Isso está na apostila que ele entregava. De 1922 a 1926, Mikao Suiri entregava uma apostila para os alunos dele, o Zuirei criou Hurikei. Nessa apostila tem os poemas, 125 poemas na segunda parte, e na primeira parte tem uma entrevista que ele concedeu.
Então, vamos ler aqui. O entrevistador pergunta: por que ensinar o método Reiki ao povão, ao público? Não é só para professores universitários. A pergunta é ao público, ao analfabeto, à empregada doméstica. Vocês vão ver no congresso que eu ensinei o mestrado para Niara, uma índia, uma mulher criada numa tribo. Ela tinha o quarto primário. E ela mal escrevia o nome dela, um primário com limitações, né? Então, é ao público ensinar para todo mundo. Eu ensinei uma índia, né? Que dá aula de reiki nas tribos indígenas. Vou pedir a Rita para botar a palestra da Niara, tá? Porque se eu fosse falar complicado, ela aprendeu bem e ensinava bem, dentro da simplicidade. E ela participou de um congresso internacional há 2 anos atrás, do centenário do reiki. Aí Mikao Sui diz o seguinte: desde a antiguidade, as técnicas secretas são transmitidas somente para os descendentes de seus descobridores, como se fosse um tesouro da família. Acredito que a prática de manter técnicas em segredo é hábito do passado. Aí ele coloca aqui: não poderei admitir tal comportamento no mundo moderno. Ele é totalmente contra segredo. Os símbolos são secretos. Mikao Sui diz: não poderei admitir tal comportamento no mundo moderno, na qual a felicidade e o progresso social são fundamentados na coexistência da humanidade. Nossa técnica terapêutica Reiki é desconhecida. Ele é o criador, não é redescobridor, não. E não há similar no mundo. Aí eu coloquei em negrito: seu uso objetiva liberação para o conhecimento público, não é só para pessoas com graduação, mestrado, doutorado, conhecimento, a liberação para o conhecimento do público, de todo mundo tem que entender o reiki. Pessoa semi-analfabeta tem que entender. Não pode dar aula. Como é que você vai digitar um certificado? Entregar um certificado, digitar o nome, aí a pessoa tem que ser alfabetizada. Ela não precisa ter. Takata não tinha curso superior. Ela era boia fria, ela era balconista, né? Então, a liberação para o público, a fim de que todos é 100%, inclusive o analfabeto, recebam seus benefícios, obtendo bem-estar oferecido pelo céu com C maiúsculo, pelo universo. Nossa técnica terapêutica Reiki é original, baseada na capacidade do espírito rei do universo, que fortalece as pessoas e promove moderação de ideias e prazer de viver. Novamente, negrito. Nossa técnica será aberta e transmitida para o público. Não é só para gente de nível superior, com mestrado, doutorado, intelectuais. Tá? Uma pessoa simples, humilde, ela faz parte do público. Aberta e transmitida para o público. Liberação para o conhecimento do público. Isso saiu da boquinha de Mikao Sui, pessoal. Isso está lá na entrevista, isso não é da minha cabeça. Com o objetivo de salvar as pessoas de disfunções na saúde e angústias no mundo atual, onde há necessidade de melhorias e reformulações. Isso está na página 437 do livro Reiki Apostilas Oficiais. Lá na pedra, tá? No memorial, onde estão as cinzas de Mikao Sui, onde foi talhada a história dele, tá? Isso está na página 66 do mesmo livro. Está lá na pedra. A tradução eu mandei fazer, muita gente fez, né? Eu mandei fazer uma tradução juramentada. Contratei tradutores juramentados e a tradução que eu fiz, Rita e eu pagamos por ela, né? Essa é a razão pela qual a terapia Reiki pode ser palavras lá da pedra. Mikao Sui tinha morrido, o sucessor dele, almirante Jusaburo Cid, escreveu: pode ser facilmente ensinada para qualquer pessoa. Não é só para médico, para dentista, para engenheiro. Facilmente ensinada para qualquer pessoa. Agora, por que o título é caligrafia? Você já parou para pensar? Porque não existia o WhatsApp. Eu, quando cheguei, saí de Manaus em 1991, me lembro a primeira vez que eu vi um celular.
há 30 e poucos anos atrás. Não existia a internet, pessoal. Quando eu cheguei no Amazonas, para falar com a minha mãe, eu tinha que escrever carta. Porque tinha orelhão, mas o orelhão era só em Manaus. Pegava aquela fila, lembra aquela ficha redonda? Ou só eu que lembro dessas coisas? Eu vou fazer 60 anos. Aquela redondinha de metal, né? Pegava a fila e sempre tinha um que queria namorar e ficava lá uma hora. Pois é. E aí minha mãe escrevia uma carta para mim. E eu recebia lá na floresta, eu escrevia para ela, e o carteiro vinha uma vez por semana. Cartão postal, carta, né? Na época de Mikau Sui não existia televisão. Eu me lembro que em 1968, meu irmão fez aniversário ontem, e no grupo da minha mãe eu estava lembrando de um episódio que aconteceu em 1968. Nós estávamos em Campinas, minha mãe está me ouvindo. Eu tinha 7 anos, não faz conta, não. Aí, nós não tínhamos televisão, ninguém tinha televisão. Aí, a vizinha do lado comprou um aparelho de televisão, que era o único aparelho do quarteirão, e era preto e branco, porque não existia TV colorida. E como ela gostava muito da gente, ela não tinha filhos, netos, era a Dona Nena. Minha mãe vai lembrar da Dona Nena. O cachorro dela mordeu meu irmão caçula. Minha mãe vai lembrar. E o marido dela, em seguida, faleceu de idade, né? E aí ela chamava a gente, aí minha mãe dava banho nos 4 filhos, botava gravata borboleta, aí a gente ia para a casa da vizinha de gravata borboleta para assistir televisão. 1968, Mikau Sui morreu em 1926, 42 anos atrás. Não existia televisão, não existia rádio. O primeiro rádio no Japão foi em 1925. Mikau Sui morreu em 26. Então, não tinha, a comunicação toda era. Só que quando eu cheguei no Amazonas em 1982, era assim. Eu escrevia para minha mãe escrevia para mim. Ela guarda as cartas até hoje, minha mãe. Entendeu? Por isso que é caligrafia, porque não tinha WhatsApp. Hoje você vai lá, bota uma mensagem, e vai, e faz um vídeo, e vai, e escreve, e vai. Não tinha nada disso, pessoal. Era tudo na munheca. Por isso que é caligrafia. Aí, na página 66 do mesmo livro, eu trouxe mais uma informação, tá? Que está. Isso está lá na pedra, tá? Está lá na pedra. Mikau Sui já tinha morrido. Foi o almirante Jusaburo Shida, que foi o sucessor dele, que escreveu o seguinte: o mestre Uzui, está lá na pedra, foi um homem de comunicação muito simples. Consta no seu memorial 2 pontos, abre aspas. Por esse processo, ele tornou o seu propósito de ensinar, Mikau Sui ensinava, claro. Eu botei em caixa alta e negrito, está lá na pedra. Tá? O propósito de ensinar, ele trocou claro e acurado. Além disso, tentou tornar sua orientação, que eram 5 princípios, os poemas, tão fácil, botei em caixa alta, e simples. Olha isso, está lá na pedra, lá em Tóquio, no memorial de Mikao Sui, onde estão as cinzas de Mikao Sui. Foi o primeiro documento que nós traduzimos. Rita e eu estávamos lá há 25 anos, recebemos isso, publicamos no segundo livro, A Terapia do Terceiro Milênio. Tão fácil e simples quanto possível, de maneira que nada fosse difícil de ser entendido. Eu já devia ter estudado esse poema. Pois, não, por isso que Mikao Sui trouxe esse poema, pessoal. Ele não queria nada difícil de ser entendido, isso está lá na pedra. Aí aqui já tem uma citação minha, que eu botei nesse livro, e aí tiraram, está na internet, que o conteúdo, que é o que está lá, é muito mais importante do que a forma. Não adianta você ter uma apostila belíssima, diagramada, com imagens, com um linguajar de Rui Barbosa. Que a forma não é essencial, o conteúdo sim.
Então, se vocês forem fazer manuais, os meus alunos de mestrado têm uma monografia. Se eles quiserem. Então, o conteúdo é muito mais importante do que fazer uma coisa bonita, sabe? Com papel colorido, cheio de imagem, de gravuras, de fotografia. O que está escrito lá é muito mais importante. Isso que é o poema. Como sempre, estamos atrasados, né? Faltam 24 minutos para terminar a nossa reunião. O pessoal fala assim, como é que eu consigo falar tanto com poema com 2 linhas, né? Então, vamos lá. Vamos ler o poema, pessoal, senão a gente não sai daqui. Vamos lá. Poema 31, Caligrafia. Eu estou na página 152. Com letras belamente escritas à mão, caligrafia, uma carta deveria ser sempre fácil de ler. Não pode ser igual o Rui Barbosa. Aqui o imperador Meiji aborda a caligrafia. Título do poema: A arte de bem apresentar as letras manuscritas. A frase, com letras belamente escritas ou não, uma carta deveria ser sempre fácil de ler. Corpo do poema. Aparece com o significado de que a forma não é essencial, o conteúdo sim. Você vai escrever, né? Independente de aparências, o importante para comunicar-se bem é a capacidade de saber expressar com clareza o que se quer. A simplicidade traz o entendimento. É característica do ser humano comunicar-se. Comunicar significa tornar comum. Os meios de comunicação conhecidos na atualidade, televisão, rádio, internet, telefonia, não existiam na época do imperador Meiji, que morreu em 1912. A título de ilustração, só em março de 25, ocorreu a primeira transmissão de rádio no Japão. O imperador não chegou a ver rádio. Toda a comunicação era escrita, em geral manuscrita, que também não tinha máquina de escrever. No Japão, a comunicação escrita é feita através de kanjis, que são caracteres de origem chinesa, que se utilizam para escrever japonês. No Brasil, kanji também é sinônimo de ideograma. São figuras que representam ideias. Alguns kanjis foram introduzidos várias vezes em épocas diferentes, a partir de distintas regiões da China. Por isso, possuem múltiplos significados, como Honsha Shonen tem 5 kanjis, Daikomyo tem 3. Eu explico nos livros, né? Alguns kanjis apresentam 10 ou mais interpretações possíveis. A interpretação depende do contexto, significado pretendido, uso em compostos, e até a localização na frase. Na época do imperador Meiji, o Japão tinha cerca de 50 mil kanjis em uso. Nessa época, para poder ler um jornal, o leitor tinha que conhecer aproximadamente 4.000 kanjis. É muita coisa, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o ministro da Educação japonês começou a simplificar o idioma. A quantidade de kanjis empregados em publicações oficiais foi reduzida para 1.850. Essa modificação fez da leitura e da escrita algo muito menos complicado. Aí a mensagem. A mensagem implícita no poema é que, para haver comunicação, o conteúdo é mais importante do que a forma. E deve ser objetivo, claro e simples, como todos aqueles gigantes falaram. Agora, por que Mikao Sui trouxe isso para o Reiki, né? Está lá, na pedra, né? Ele queria simplicidade. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema porque sabia que o verdadeiro professor não é aquele que tem mais conhecimento, mas aquele que transmite melhor. Não adianta você ter o conhecimento e você não consegue transmitir. O melhor professor não é o que sabe mais, é o que transmite melhor aquilo que ele sabe. De maneira simples de entender o conhecimento a seus alunos.
Bom mestre de reiki é aquele que cria bons reikianos. O que é um bom mestre de reiki? É aquele que cria bons reikianos. Se você não criou um bom reikiano, ele não faz autoaplicação, não faz o Gokai, você não é um bom mestre de reiki. Se alguém quiser ser um bom mestre de reiki, precisa se comprometer a produzir bons manuais. Tem que ter material didático. Os meus alunos eu autorizo usar o material do Instituto, né? De fácil compreensão e entendimento. O mestre Uzui, quando lecionava, entregava a seus alunos um manual com o título Reiki Ryo Hurikei. É um documento que comprova que o método Reiki não teve apenas uma tradição oral, como foi preliminarmente divulgado no Ocidente. A última parte desse manual contém 125 poemas escritos pelo imperador Meiji. O mestre Mikao Sui foi um homem de comunicação muito simples. Consta no seu memorial. Por esse processo, ele tornou-se seu processo de ensinar claro e acurado. Além disso, tentou tornar sua orientação tão fácil e simples quanto possível, de maneira que nada fosse difícil de ser entendido. Aí eu coloquei uma citação que eu já falei dela. Albert Einstein disse: tudo deveria se tornar o mais simples possível. Deixa eu abrir os grupos. Vamos abrir os grupos. Estou no grupo de convidados. O grupo de convidados está aberto. Vou pedir aí o Paulo Demétrio para botar a figurinha, Paulo. Já está aberto. Rita colocou, tá? A palestra de uma pessoa com pouco estudo. Luiz Paulo acabou de colocar Charlie Chaplin. É bem interessante essa historinha dos dois, né? Isso aconteceu. Marcos Alexandre, muito grato. Paulo Demétrio, muito grato. Deixa eu colocar essa figurinha no grupo provisório, que é um grupo de convidados, né, que nós temos, para que as pessoas conheçam. Por que, pessoal, por que eu tenho um grupo de convidados? Porque a gente aprende errando, né? Quando comecei a dar aula online, há 4 anos atrás, eu quero evitar o entra e sai no grupo Mikao Sui. A pessoa entra, não era isso que eu queria, eu pensei que era outra coisa, aí pega, fica um mês e sai. A pessoa entra por curiosidade. Você está curioso? Entra no grupo provisório. Mata a curiosidade e vai embora. Eu gostei, quer ficar? Eu peço para a pessoa assistir 4 aulas, eu não cobro dessas pessoas. Falei, você gostou? Você vai ficar? Não vai ficar entrando e saindo? Eu não quero mais isso no grupo Microsui. Entendeu? Pessoas que entram e saem. Então, a pessoa que entra, ela tem que estar convicta de que ela gostou, que é isso que ela está procurando, entendeu? Por isso que nós temos o grupo provisório. Então, aqui, olha, o pessoal está agradecendo aqui do grupo provisório, né? E a Cristina Luz, o Marcos, o Luiz Paulo colocou uma historinha que eu vou pedir. Eu conheço essa história, é muito bacana. É um diálogo de Charlie Chaplin com Einstein, né? Entendeu? É o máximo essa história, né? O Lobão aqui. Johnny, a Gisela se tornou uma pintura. Estou ficando com ciúme. Livro do Gemo. Estou ficando em ciúme. Ele é mais bonito do que eu. Peraí que eu vou fazer 60 anos. Vai fazer 60 anos, hein, Lobão? Mas é uma gata, viu? É uma gata. Bom, pessoal, os grupos estão abertos. Rita colocou, hoje, dia 1º, dia do trabalho, ela colocou um poema, né, de Khalil Gibran. Não há como você não se emocionar com esse poema, tá? Ainda mais no dia do trabalho, né? E a gente falou dele hoje. Então, agora a minha pergunta para vocês. Todo mundo entendeu o poema? Vocês vão dar aula de reiki ou dar aula de o que vocês quiserem. Tem que ser igual o Milton Nascimento. É uma arte ensinar. Tem que estar aonde o povo está. Tem que falar a língua do povo.
Olha o exemplo da Niara, dá aula dentro das tribos, falando em Tupi-Guarani. Excelente professora. Se eu fosse falar enrolado, complicado, ela não ia estar dando aula, entendeu? Podemos fazer o reju? Estou perguntando para vocês aí. Posso ou não posso? Todo mundo entendeu? Estudem, estudem, estudem muito, tá? Rafael está dizendo que sim, está indo para o congresso comigo, ele e a esposa. Outros estão indo, entendeu? Prestem atenção no congresso, está cheio de cientista. Na hora de que vocês forem dar aula, linguagem popular. Estudem, se preparem, para que vocês possam também falar na Fiocruz, numa universidade, dentro de um hospital, entendeu? Com um público mais intelectualizado. Mas vê que a preocupação de Mikhail Sui para o público, ele queria falar para o povão, tá? Super entendido, pois a simplicidade trouxe a compreensão. Tá todo mundo aqui sim, 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 sim. A Fabiana Grisolia está indo para Portugal. Estou muito feliz, vai no meu aniversário. Estou feliz, Fabiana. Maravilhoso poema. Elizabeth Elin, que dá aula, né? Profissional, preparadíssima. Grandilha também. Mestre, quando a gente ensina, incentiva para a prática de autocura, o Gokai, e mesmo alguns alunos não fazem. Característica que não fui uma... Você tem que aprimorar, você tem que fazer a sua parte, né? Eu também tenho alunos assim, que não auto-aplicam. Eu fiz uma enquete agora. Alunos meus não fazem autoaplicação. Aí, se eu for falar, eu sou um péssimo professor. Entendeu? Você tem que fazer a sua parte. Apontar o caminho. O aluno segue só. Você só pode apontar a direção. Eu vou até pegar isso aqui, Grandilha, e vou botar lá no tutorial. Para a gente conversar sobre isso no tutorial. Rita já tem aula de tutorial, hein? Para tudo. Tutorial de 3B, 3B. Pergunta de mestrado, né? Boa pergunta, Grandilha. Gostei, viu? Gostei. Agora a gente vai fazer umas artezinhas para colocar para que vocês agendem as aulas. Já tem muita pergunta, viu? Que eu estou colocando lá. E essas tutoriais aí tem nível de mestrado. Então, quem é mestre vai estar no nível 1, 2, 3A e 3B. Quem está em 3A fica 1 e 2 e por aí vai, tá? Tem tutorial de Caruna, de extensão universitária. Exatamente, Gerson Madalena estava lá presencialmente comigo. O aprofundamento e a prática depende da pessoa e não do professor. É tal coisa, o mestre aponta a direção, o aluno segue só. O mestre só pode apontar a direção. Bom, então nós podemos fazer o reiju, né? É mais uma lâmpadazinha. Está aqui a Niete Roma, a Sandra Legrand, todo mundo falando que sim. Rúbia Celeste, nas suas reuniões, o empresário Elon Musk pede para as pessoas usarem linguagem simples e de fácil compreensão. Maravilha, nada de palavras difíceis. Bacana isso, Rúbia. Não sabia. Vamos lá. Tá? Bom, esse reiju agora, ele já é diferente, tá? Vocês vão fechar os olhos e pensar na mensagem, tá? Que vocês precisam estudar muito, dominar muito qualquer tema, inglês, português, tudo que você for ensinar. No nosso caso, o reiki. Mas que você precisa falar a linguagem do povão, sem banalizar. Sem banalizar, né? Então, vamos lá. É mais uma lâmpadazinha que eu vou acender no coração de vocês. Lembrando que eu preciso acender 125 lâmpadas. Vamos fazer o reju. Vou pegar o caixotinho.